Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje o cenário mudou um pouco, tô aqui no quarto. O vídeo de ontem eu tava lá na sala, hoje tô aqui no quarto. Igual eu falei com vocês, não repare se tiver algum barulho, a câmera tá um pouco ruim. Dessa vez, estou gravando também no notebook, né? E é isso, importante a gente levar a palavra de Deus, né? O recurso que está tendo é esse, então vamos fazer o que o Senhor tem pedido, né? E hoje a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui é sobre obediência, que é algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração e é algo que eu tenho vivido nesses tempos. O que o Senhor tem falado comigo? Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não estou entendendo a voz do Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está me falando. Será que realmente a gente não está entendendo? Ou a gente não quer obedecer, ou a gente quer fingir que não está entendendo? Porque muitas vezes o que o Senhor nos fala, o que o Senhor nos direciona a fazer, é o contrário daquilo que a gente quer, né? A maioria das vezes esse é o contrário, e sempre a obediência vai andar junto com alguma renúncia. E aí a gente prefere às vezes falar que não está entendendo o que o Senhor está falando, né? Ou a gente até entende, mas a gente espera que o outro compreende, a gente espera que o outro apoie, a gente espera o aval de outras pessoas quando o Senhor já nos direcionou o que a gente precisa fazer, quando o Senhor já nos mandou a fazer. Aí a gente espera que o outro apoie, que o outro fale, aí a gente vai pedir opinião, as pessoas, sabe, contra aquilo que Deus está falando pra gente fazer e aí a gente fica paralisado, né? E eu não sei no caso de vocês, mas isso aconteceu muito comigo. O Senhor me dava certas direções e aí eu ia falar com alguém e a pessoa, sabe, não apoiava, ou então eu tinha vergonha do que os outros iam pensar. A maioria dos casos, na minha vivência, eu tinha vergonha do que os outros iam pensar. Nossa, o que os outros vão pensar que eu tô fazendo, isso e aquilo. E na palavra de Deus fala que quem se envergonhar do nome dele aqui na terra, né, será envergonhado, né, nos céus, né, não será reconhecido, né. Então, a maioria das vezes era vergonha mesmo, né, do que os outros iam pensar, do que os outros iam achar, e aquilo ali acabava paralisando. E por que eu venho trazendo isso aqui pra vocês? Porque às vezes a gente fala que não tá entendendo, então é um desses pontos, né? Que ou a gente tá esperando a aprovação do outro, a gente tem vergonha do que o outro vai pensar, sabe? A gente tem medo de se posicionar, a gente espera que o outro compreenda aquilo que Deus falou com a gente, sendo que somos nós que temos relacionamento com Deus, somos nós que busca o Senhor diariamente, somos nós que estamos ali aos pés do Senhor, e quando o Senhor entrega uma instrução, a gente quer que o outro entenda, sendo que Deus falou conosco mesmo. É igual Paulo fala, se eu não me engano, em Coríntios, né, que o homem natural não discerne o homem espiritual, né? Então a gente tem um relacionamento com Deus e a gente quer que uma pessoa que talvez nem busca o Senhor com a mesma intensidade que a gente, entenda aquilo que o Senhor falou com a gente, né? E sendo que a pessoa não vai entender, porque igual eu disse, a maioria dos casos, quando Deus vai dar uma direção pra gente, aos olhos do mundo, aos olhos de outras pessoas, é loucura. No caso de Abraão, talvez pra Abraão e a outros não fazia sentido ele sair do meio da terra, do meio da parentela dele, mas Deus tinha um plano e um propósito, né? Eu imagino que quando Deus pediu ali para Abraão levar Isaac para sacrifício, talvez se Abraão tivesse falado com outras pessoas, as pessoas iam falar que ele estava ficando doido, porque não fazia sentido. Mas é claro que nós sabemos que ali o Senhor estava provando o coração de Abraão, né? Então, às vezes a gente espera que o outro entenda aquilo que Deus falou com a gente, sendo que somos nós que temos relacionamento com Deus. Então, independente da instrução que o Senhor nos dê, a gente precisa obedecer. No livro de Jeremias, no capítulo 42, vai contar a história do povo ali, dos líderes do exército, que eles chegam em Jeremias para pedir instrução de Deus, o que eles precisavam fazer, porque eles estavam prestes a serem invadidos ali pelo rei da Babilônia, se levarem cativos, e eles buscaram de Jeremias o que eles precisavam fazer. E é onde o Senhor fala, vocês ficam. Agora, se vocês fugirem para o Egito, a fome que vocês temem, a guerra que vocês temem vão alcançar vocês.
Basicamente, o Senhor disse para eles: é melhor vocês irem para Babilônia, que é onde eu estou permitindo, mas lá eu vou guardar vocês, do que vocês fugirem para o Egito, tentando, escapar, tentando pegar atalho, porque no Egito vocês vão sofrer. Então, aos olhos deles não fazia sentido. Tipo, como assim? Vou para Babilônia, mas ir para Babilônia também era uma permissão de Deus. Deus permitiu que eles fossem, mas Deus estava com eles, que é onde que Deus fala assim, ó: não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor. Pois estou com vocês e os salvarei e os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês e ele também, e permitirá a vocês retornar à terra de vocês. Então, muitas vezes o Senhor vai nos dar a direção que a gente vai falar assim: Senhor, mas isso aqui não faz sentido. Mas é melhor ir para Babilônia por permissão do Senhor do que buscar um atalho, fugir ali para o Egito, que é onde Deus está falando. Não, não vai. Então é por isso que a gente precisa obedecer. E aqui, mais para frente, vai falar que chegaram ali no Jeremias e falou que Jeremias, que Deus não falou para Jeremias para eles não ir para o Egito. Então, e o que a gente tira de lição disso? Muitas vezes a gente vai chegar e falar: não, o Senhor me deu essa e essa instrução. A pessoa vai falar: não faz sentido. E a gente vai ficar travado, a gente vai ficar ali, ó, preso, sofrendo, sendo que Deus já falou o que a gente precisa fazer. É por isso que eu falo, né? Que a gente precisa ouvir e obedecer. Igual quando o exército aqui fala para Jeremias buscar o Senhor, eles falam: quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, nosso Deus. Então a gente tem que estar disposto a obedecer. Se Deus falar sim, se Deus falar não, a gente precisa estar disposto a obedecer. A gente precisa entender que o sim de Deus é resposta e o não de Deus é resposta. E que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo que naquele momento talvez não seja bom para nós, mas aquilo vai cooperar para o nosso bem. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é o melhor para nós. E às vezes, aos nossos olhos, aquilo que o Senhor está permitindo não está sendo algo bom, não está sendo algo agradável. Mas a gente precisa ouvir e obedecer. Não esperar que o outro aprove, não esperar que o outro entenda, sabe? Simplesmente ouvir e obedecer ao Senhor. Porque quando a gente pega para ler a Bíblia, a gente vai ver que, aos olhos de muitos aqui, as instruções que Deus dava não faziam sentido aos olhos do povo, né? Era totalmente contraditório do que eles estavam acostumados a ver, mas eles obedeceram, eles foram fiéis até o fim e viveram grandes coisas e foram aprovados por Deus. E muitas vezes a gente não vive grandes milagres, não vive o extraordinário, o profundo com Deus, porque a gente não obedece, a gente busca entender, a gente espera a aprovação do outro. Mas é o que eu falei no início e vou repetir, que a gente não espere que o outro aprove aquilo que Deus já nos liberou para fazer. Então, independente da circunstância, independente se que aos seus olhos ou aos olhos dos outros não faça sentido, se foi Deus quem te falou, se foi Deus quem te guiou, se foi Deus quem orientou, apenas faça. Não espera fazer sentido, não espere você dar o primeiro acontecer para depois você dar o próximo passo. Se Deus falou, faça, obedeça, porque o extraordinário de Deus acontece depois do passo de obediência. Essa palavra que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que o Senhor fale muito ao coração de vocês. Comenta aqui o que vocês acharam, o que o Senhor falou ao coração de vocês. Compartilhe com alguém e não deixe de se inscrever no canal para vocês. E ative o sininho de notificação para sempre que tiver um vídeo novo, vocês serem notificados aí no telefone de vocês e vocês receberem aí a mensagem em primeira mão, tá? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e que nós possamos viver aquilo que Deus tem preparado para nós.